Fala galera, tudo bem com vocês? Lucas Piperaio do canal Piperaio Hardware de volta com mais um vídeo e hoje eu trago um teste que já era muito aguardado aqui no canal. R9 Fury contra R9 Fury X. Esse comparativo eu já devia ter feito ele há bastante tempo, mas eu estava com alguns problemas aqui. A R9 Fury é a 3X, eu ainda não fiz review dela, fiquem tranquilos que vai sair o review dessa placa, inclusive ela está aqui na bancada. A R9 Fury X, vocês já viram aí no canal, também na Safari, é o modelo referência, nós não temos modelos customizados da Fury X. E para ter mais uma base de comparação, eu vou colocar a GTX 980 Ti Super Clocked, que eu já havia feito os testes aqui no canal, ok? Mas o objetivo dos testes é comparar Fury contra Fury X, para a gente ver qual tem mais performance, qual tem o melhor custo-benefício, custo por frame, ok? Bom, serão 9 testes em Full HD e em 4K. Lucas, por que Full HD? Bom, essas placas, apesar delas ter toda aquela ênfase para resoluções altas, 4K, 2K, a realidade do Brasil ainda é o Full HD. Muitas pessoas pegam placas fortes para rodar em Full HD, de repente o cara tem um monitor 144 Hz, ele quer muitos frames, ele acaba optando por placas como a Fury X ou até a TI, ok? E o 4K, obviamente, para a gente ver o máximo desempenho que essa placa aguenta, a máxima performance dela, certo? Bom, eu tirei um jogo da lista, o jogo Dying Light, ele estava apresentando resultados inconsistentes, eu rodava 1, 2, 3, 10 vezes e cada rodada ele apresentava uma média diferente, tipo 60, depois 90, é uma coisa muito desproporcional. E para que não fique estranho o teste, eu decidi tirar esse jogo Dying Light e eu vou colocar um outro jogo, provavelmente o Mad Max ou Metal Gear, que são os jogos recentes, né? Então diga nos comentários qual jogo você acha que deve entrar no lugar do Dying Light, ok? Então é isso, pessoal. Vamos aos nossos comparativos e eu volto no final do vídeo comentando os resultados com vocês, ok?
Bom, pessoal, chegamos ao fim, vamos comentar então os resultados. Vocês viram aí os testes gravados com o MSI Afterburner. Todos os testes sofrem impacto na performance por estar sendo gravados, mas agora vocês vão ver as tabelas sem nenhum impacto na performance, porque eu faço a gravação e depois eu faço outras vezes as rodadas sem estar gravando, só para pegar os FPS, as estatísticas, ok? Então eu mostrei para vocês esses vídeos aí para vocês verem mais a temperatura das placas, o consumo de VRAM, uso de GPU, enfim. Bom, vamos lá, eu vou dividir em duas partes, Full HD e 4K, depois a gente vai comentar os resultados em benchmarks e custo por frame, beleza? Vamos lá então, GTA V em Full HD, Fury 66 FPS na média, Fury X 70 FPS na média e a TI 86 FPS na média. Vocês viram aqui que a Fury ela ficou muito próxima em relação à Fury X. E vocês vão reparar que em praticamente todos os testes ela vai ficar muito próxima em relação à Fury X. É um desempenho realmente surpreendente, beleza? Shadow of Mordor em Full HD, a Fury ficou com 103, Fury X 110 e TI 135 FPS na média, desempenho bem alta aí da TI, e a Fury novamente ficou bem próxima em relação à Fury X, ok? Vamos lá, Crysis 3 em Full HD, a R9 Fury ficou com 64 na média, Fury X apenas 2 FPS a mais na média, a gente pode considerar um empate técnico, né? 66 FPS na média, e a EVGA 82 na média. Vocês viram que para Full HD realmente as TIs elas ficam bem à frente, né? Farquhar 4 em Full HD, Fury 95, Fury X 113, já deu uma diferença bem grande na Fury X, e TI 105. Então no Farquhar 4 a Fury X ficou acima, tá? Bem interessante, né? Isso que é um jogo com selo NVIDIA, mas mesmo assim a Fury X teve um desempenho maior. Witcher 3 em Full HD, a Fury ficou com 57, a Fury X ficou com 61, novamente muito próximo, e a EVGA Superclocked ficou com 78 FPS na média. Vocês estão vendo aí na tela os FPS, né, a tabela, e aquele gráfico do frame time que eu tenho mostrado em outros testes para vocês, ok? Battlefield 4 ou Battlefield BF4 em Full HD, a Fury ficou com 57, Fury X 61 e TI 78 frames na média. Batman Arkham Knight, após o patch, né, que corrigiu aqueles problemas de performance dele, Fury 121, Fury X 126 e EVGA 141, tá? Então todos os testes a EVGA ficou bem distante em relação a Fury X, só no Farquhar 4 que ela perdeu, tudo bem? Bom, vamos agora comentar os resultados em 4K. GTA V 4K, a Fury fez 34, lembrando que eu rodei com as mesmas configurações em todos os testes, tanto em Full HD como 4K, só a resolução que estava diferente, obviamente, e eu usei o DSR da NVIDIA e o VSR da AMD para a gente ter a resolução 4K, ok? Então, GTA V 4K, Fury 34 na média, Fury X 39 e EVGA TI 41 FPS. Observe que em 4K a diferença já foi bem menor. Observe o teste em Full HD. Em Full HD a Fury X fez 70 na média e a TI fez 86. Aqui nós temos 39 e 41, uma diferença bem pequena. Shadow of Mordor, Fury 46 frames por segundo na média, Fury X 48 frames na média, muito pequena a diferença entre a Fury e Fury X, e a TI 54 frames na média. Crysis 3 em 4K, Fury 23, o Crysis 3 é um jogo muito pesado, eu rodei no Very High e com o FXA desativado. Cara, até hoje eu acho que vai ser difícil uma única placa rodar esse jogo a 60 quadros por segundo na média com em 4K e tudo no máximo, hein? Bem difícil mesmo, isso que é um jogo, sei lá, de 2011, 2012. Então, Crysis 3, 23 frames na Fury,
Fury X 24, um frame de diferença, cara, é empate técnico, né? Você vai estar jogando, você não vai reparar, nossa, minha placa está dando um frame a menos que a sua. Não, você vai estar jogando ali, vai estar praticamente o mesmo desempenho, né? EVGA 26 frames, então todos os testes ficaram com empate técnico, né? E a diferença entre a Fury e a EVGA ficou bem pequena mesmo. Far Cry 4, Fury 44, Fury X 47, um pouquinho acima só, e Super Clock de 45. Então o que se repetiu no Full HD, se repetiu aqui no 4K também. A Fury X ficou acima no jogo Far Cry 4, ok? E a diferença entre elas aqui ficaram muito pequenas, 44, 47 e 45, né? Witcher 3 em 4K, a Fury ficou com 27, é outro jogo que briga com Crysis 3 aí. Fury X 29, só 2 frames a mais, e EVGA 3 frames a mais, ok? Se fosse o modelo referência, que eu já fiz os testes aqui no canal, ficaria aí com 29 FPS também, né? Inclusive, quem quiser ver os testes do modelo referência, tem aí no canal, quem quiser ver. BF4 4K, 43 Fury, 45 Fury X e 57 EVGA. Já foi uma diferença bem maior, inclusive assim como no Full HD, né? A diferença foi bem grande em relação ao Fury X. São 40 frames a mais em Full HD e aqui 12 frames a mais em 4K. Tá? Então BF4, a TI foi soberana. E o Batman em 4K, 46 FPS na Fury, 47 na Fury X, um frame a mais, e 55 na TI. Assim como em Full HD, a TI também ficou bem diferente. Eu quero ressaltar que eu rodei o Batman com as tecnologias NVIDIA desligadas, tá? Antes que alguém fale, ué Lucas, você tá favorecendo NVIDIA? Não, GameWorks off, ok pessoal? Vamos lá. Resultados em benchmarks, daqui a pouco eu comento, eu dou a minha opinião geral sobre o assunto. 3D Mark Fire Strike, vocês estão vendo na tela aí a pontuação gráfica, tá? Por que a pontuação gráfica, Lucas? Porque a pontuação final ela varia de acordo com o processador. Então eu tô rodando aqui com um 4790K. Se eu coloco um 5960X, o resultado vai ser completamente diferente. Porque ele é um CPU octa-core, muito mais forte, ok? Então por isso que eu mostro a pontuação gráfica, porque ela geralmente fica bem parecida com a pontuação gráfica de uma placa que foi rodada com um 5960X, tudo bem? Bom, aí vamos lá, performance, a R9 Fury fez 14.965, Fury X 16.231, bem maior, né? E a EVGA 18.478. Vocês verem que em benchmarks sintéticos a diferença já fica bem nítida, as placas já ficam bem distanciadas, né? 3D Mark Extreme, a Fury fez 7.047, Fury X 7.722 e EVGA 8.576, ok? E 3D Mark Ultra, que é o 4K, 3.590 na Fury, 3.957 na Fury X e 4.181 na TI. Então, conforme nós fomos aumentando a resolução, as placas foram ficando mais próximas entre si, né? E por fim, o Unigine Heaven 4.0, pontuação final, a Fury em Full HD fez 1.595, Fury X 1.704 e VGA 2.320. Em 4K, 478 na Fury, 515 na Fury X e 601 na EVGA. Então, eu acho que ficou claro que a EVGA dessas placas aqui, ela realmente é mais forte, né? E se a gente pegar e comparar a R9 Fury contra a Fury X, eu acho que todos vocês vão concordar que a R9 Fury ela é uma placa bem interessante, porque ela tem quase a mesma performance da Fury X, para não dizer a mesma performance, né? Porque 2, 3 frames aí não significa grande coisa. E ela custa bem menos, pessoal. A Fury, ela custa... Bom, a data que eu olhei aqui, ela estava custando 3.199 e a Fury X custa 3.589. É uma boa diferença de preço. E principalmente agora
no nosso mercado, nessa crise que nós estamos passando com o dólar alto, eu acho que vale a pena investir em placas mais custo-benefício para a gente ter um desempenho legal, né? E o interessante da Fury é que se você faz overclock nela, ela passa o desempenho da Fury X. Eu fiz esse teste aqui, eu só não publiquei para vocês, mas se você coloca 100 MHz a mais nela, ela já encosta na Fury X, cara. 100 MHz já é suficiente para que ela passe. Então, eu sempre fui muito fã do custo-benefício, eu sempre fiz isso. Eu peguei a R9 290 para fazer overclock e passar 290X. Eu peguei a GTX 970 para fazer overclock e passar 980. E hoje eu acho que se o usuário pegar a Fury vai ser uma ótima opção, porque ele faz overclock, ele vai encostar na Fury X e nas TIs, tá? Pagando aí 3 mil e pouquinho, tudo bem? Bom, vamos comentar sobre o custo por frame para a gente ter uma ideia geral aí do custo-benefício dessas placas, ok? Vamos lá. O preço final da Sapphire R9 Fury, olhando na mesma loja, eu olhei na loja do meu parceiro Saltcomp Informática, que cedeu todas essas placas aqui, a Fury X e a TI, todas as placas foi ele que enviou, então nada mais justo que olhar o preço dele, né? R9 Fury 3.199, R9 Fury X 3.589 e EVGA 3.599. Então, algumas pessoas vão comentar assim, ué Lucas, o certo não seria você colocar o modelo referência, mas observe que a EVGA está na mesma faixa de preço da Fury X. Ela está custando R$10 a mais, tá? Então, eu procurei pegar uma placa que estivesse na mesma faixa de preço. Eu acho que seria injusto se eu pegasse uma Strix que tem um puta clock boost, ela ia ter um desempenho muito mais forte que a Fury X, né? Inclusive, quem quiser ver os testes da Strix, os testes aí da Gigabyte G1 Game, tem aqui no canal comparando todas essas TIs, ok? Bom, Full HD médio, eu fiz o custo por frame em Full HD e 4K, tá? Esse aqui é o custo por frame em real. Em Full HD a Fury fez R$40,05. Eu peguei o preço final da placa aqui no Brasil e dividi pela soma das médias dos resultados em Full HD, para a gente achar o quanto você paga por frame médio, tudo bem? A Fury X ficou com R$41,85, um pouquinho a mais só, e a EVGA, obviamente, por gerar muito mais frames médios que as outras duas, ela ficou com um custo por frame menor, R$35,68, ok? E o custo por frame em 4K, R9 Fury fez R$97,31, R9 Fury X 102,91 e EVGA 92,88. Então, novamente, a EVGA teve um custo por frame em 4K melhor, ok? Bom, observe que a diferença entre 4K e Full HD é gritante, isso porque em 4K nós tivemos menos frames médios, né? Por isso que ficou essa diferença enorme aqui. Então, o melhor custo por frame entre a R9 Fury e a Fury X ficou claro que a R9 Fury. Mesmo gerando menos frames, ela custa bem menos, tá? Então isso faz dela uma ótima opção. E entre as três placas a EVGA teve o melhor custo por frame. É claro que o usuário vai ter que pagar aí mais ou menos R$500 a mais, não, R$400 a mais para ter mais performance, tá? E o custo por frame em dólar, olhei na loja Newegg no dia 1 de outubro, ok? R9 Fury está $559, R9 Fury X $659, $100 a mais, e a EVGA, por ser um modelo com backplate, ela está com $679, ok? Então, o custo por frame médio em dólar em Full HD é de $7 na R9 Fury, $7,69 na Fury X e $6,73 na EVGA. E o custo por frame médio em 4K em dólar, $17 na Fury, $18,90 na Fury X e $17,52. Então aqui as coisas se inverteram. A R9 Fury teve um custo melhor em 4K em dólar, ok? Então é isso. Os testes de consumo, vocês viram que as placas ficaram com um consumo bem parecido, né? Eu não tenho como mostrar o consumo individual de cada placa, só posso mostrar o consumo de todo o PC,
através do aparelho KiwaWatch. É a única coisa que eu tenho à disposição aqui de vocês, ok? E aí, o que a gente pode tirar de conclusão desses testes? Vocês viram que R9 Fury realmente ela tem um bom custo-benefício em relação à Fury X, tá? Então, ela tem a vantagem de ser bem mais barata aqui no mercado brasileiro, ainda mais com o dólar alto. Esses produtos tendem a ficar ainda mais distantes, né? Com o dólar bater lá em 4,5, 4,10, que é o caso agora. E pelos testes, cara, ela tá valendo bastante a pena, porque você pega aqui, por exemplo, ó, Crysis 3 em 4K, ela tá fazendo um frame a menos que a Fury X, cara. E 3 frames a menos que a EVGA, custando aí 500, 400 reais a menos. E se você faz um overclock nela, ela vai passar essas placas, ou no mínimo vai empatar com essas placas, tá? E vocês viram que 4 GB HBM, tanto a Fury X quanto a Fury foram suficientes, né? Nós temos apenas 4 GB, só que HBM, não GDDR5, que foram suficientes. A gente não teve stuttering, vocês viram isso pelo gráfico do frame time, foi algo consistente, parecido com o da EVGA, que usa GDDR5, ok? E a EVGA, ela tem a performance, ela tem a maior performance entre essas duas placas, entre essas três que nós testamos aqui. E claro que você vai ter que pagar um pouquinho a mais em relação à Fury. E a Fury X, ela tem a vantagem de ser fria, isso porque ela tem um sistema de refrigeração líquido, e isso faz dela aí uma placa excelente para quem quer baixa temperatura, além dela ser compacta, né? Então é uma plaquinha mais ou menos assim, tem aí acho que uns 16 centímetros, eu não lembro agora o tamanho preciso dessa placa. E é isso aí, pessoal, são vantagens e desvantagens. Agora cabe a vocês escolherem qual vocês acham melhor. A minha opinião já foi dada. Preço, R9 Fury, um bom custo-benefício. Fury X, temperatura e o fato de ser pequena. E a EVGA para quem quer ter o melhor desempenho entre essas três. Então, digam nos comentários quais dessas três placas vocês comprariam. Se vocês têm alguma, digam aí as suas experiências em outros jogos, né? R9 Fury, Fury X ou a EVGA TI. E é isso aí, espero que você tenha gostado, deixe o seu like se você gostou, deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos. De repente aquele seu amigo ele quer comprar Fury, Fury X ou ATI, mostre para ele esse vídeo para que ele tire as suas dúvidas de vez e veja qual que é a melhor opção para comprar entre essas três placas, ok? Então, continue ligado no canal Piperaio Hard, logo eu vou fazer mais vídeos, mais reviews. O review da Fury que eu ainda não fiz, vou fazer o review da EVGA, que eu também ainda não fiz, vou fazer outros testes, por exemplo, o SLI de EVGA contra o SLI de Geon Game, eu já tenho esses testes prontos aqui, só falta editar e publicar para vocês. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço, até mais, tchau!